entendendo nada do processo, mas calma. O Senhor, se Ele não estiver no controle, vai desandar. Pode ter certeza. Se você não colocar o Senhor na sua vida, em tudo desanda. Acaba. Tem um ponto final. Porque existem pessoas que ela precisa ver a temperatura, se hoje ela está bem para estar com Cristo ou se não está bem. Hoje eu estou afim, amanhã não estou afim. As coisas se apertou, eu quero estar mais perto. Quando está tudo bem, eu dou uma afastadinha. Tudo. Há tempo para todas as coisas, diz o Senhor. Mas o que o Senhor quer, em nome de Jesus, esse ano, que você em todo o tempo esteja com o Senhor na frente. Porque eu quero falar algo para você. Deus vai fazer grandes coisas. Eu sinto essa sabe quando você sente algo aqui? É como se fosse você vai palpar algo. É assim, eu sinto como esse clima da manifestação do Senhor, ele pelo menos na minha vida está palpável, sabe? Eu não vi, eu não sei o que vai acontecer, não sei o que vai acontecer ainda amanhã, porque amanhã pertence ao Senhor, mas eu já declarei na minha vida grandes coisas. Já começou a fazer o Senhor ao meu favor. Muda a atmosfera, amado. Você precisa ter essa sensibilidade de mudar a atmosfera. E eu quero falar hoje de um homem, meu Deus, que a atmosfera dele estava totalmente para baixo. Mal. Uma situação inesperada. Fala assim. Não vai falar não. O inesperado, quando ele vem muitas vezes, não é com boas notícias. Tem inesperável que você fala assim, eita, glória a Deus. Mas tem onde você fala assim, meu Deus do céu, louco comigo. Eu fui a premiada. Sabe, aquela situação difícil. Mas eu quero dizer para você, continua. Porque o Senhor tem vitória para aqueles que permanecem firme no Senhor. Amém? Abre seu livro, no livro de Josué. Glória a Deus. Livro de Josué, capítulo 1. Aleluia. Deus é bom. Já? Josué capítulo 1. Eu vou ler o versículo 3 em diante. O 3 vou pular para o 5. Diz assim: como prometi a Moisés, todo lugar onde puser os pés eu darei a você. Presta atenção. Vou voltar aqui. Josué, capítulo 1, versículo 3. Como prometi a Moisés, todo lugar onde pisar o pé, eu darei a vocês. 5. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Meu Deus! Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei e nunca o abandonarei.
Essa é a palavra para você. Aqui, conta a situação. Quero contar um pouco essa história para você aqui. É uma história bem conhecida, mas eu quero contar para você. Aqui é uma situação onde Moisés liderava uma grande multidão. Moisés passou por muitos processos. Mas chegou o ponto final de Moisés. Morreu. Eita, acabou. Que tristeza, que notícia ruim do que a morte? O que tem mais? A morte, gente. A morte é triste, né? Triste, a morte não tem como comparar. Então Moisés aqui morre. Só que havia uma promessa para Moisés. Ué. Por isso que o pastor fala uma frase, é verdade. Quem tem promessa morre? Morre? Morre. Se não estiver na presença de Deus, morre. Ué, é muito bom, né? Eu tenho uma promessa, vou zoar, vou curtir. Eu tenho a promessa está aqui, ó. Vem promessa, estou curtindo minha vida, vem aqui promessa. Não, meu filho. Quem tem promessa, se não tiver na vontade de Deus, escutando a voz do Espírito, morre. E a promessa fica para quem? Para alguém. Para um herdeiro. Vamos dizer assim. A situação aqui era triste. Pensa, uma multidão triste, chorando. Mas Deus não perde tempo com coisa ruim. A notícia é fato. Foi dada, aconteceu, já era. Acabou. Nem o corpo de Moisés acharam o corpo dele. Só que a história diz que Deus antes falava com Moisés. Agora Deus precisa de alguém para poder falar. Quero dizer para você, o Senhor, Ele quer falar com você. E às vezes o Senhor fala com a gente através de uma criança, através de um abraço, através de um louvor. Você escuta a voz, sabe? Você coloca um louvor lá e você fala assim: Senhor, Deus falou comigo. Às vezes a atitude de alguém. Só que Josué, ele estava mal. E Deus não deu tempo para ele ficar remoendo a morte. Quem era Moisés, o que ele fez? É que nem a lenda da vida morreu, o morto tem um monte de qualidade, né? Quando estava vivo não tem. Se achas que achar qualidade, morre. Eu não quero. Agora não. Só que Deus falou assim: opa, não vou perder tempo com isso. Preciso levantar alguém para ouvir a minha voz. Quem você está esperando? Alguém da sua casa se levantar para ouvir a voz? Deus quer falar com você. Hoje a palavra não é para quem está lá. Hoje a palavra é para você. Levanta. Josué, o trabalho de Moisés acabou, já era. Agora uma boa notícia. Você precisa se levantar. Levantar, porque a promessa já existe. Agora é você que vai conduzir o povo a chegar à promessa. Olha o que eu acho tão interessante nessa história. É que muitas vezes as situações elas vêm para você se prostrar, parar, se render. Acabou o mundo. Contar, recontar. Mas Deus, Ele é tão maravilhoso que Ele chega e fala assim: opa! Josué,
Vou trocar os nomes aqui às vezes, que é muito parecido. Josué, calma. Eu quero tratar você agora no secreto. E olha o que eu acho tão bonito que Deus faz. No 3, ele fala assim, como prometi a Moisés. Ele começa a falar com Josué. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puseres os pés, eu darei a você. Interessante que a primeira fala de Deus com Josué não é falando assim, agora você vai ter que fazer isso, vai ter que ir em tal lugar, não. Deus não deu estratégias materiais. Ele olhou para ele e viu que ele estava mal. Ele falou assim, eu preciso tratar primeiro você, o seu interior. 5, ninguém conseguirá resistir você todos os dias da sua vida. Filho, vai vir um dia difícil, mas ninguém vai resistir a você. Olha que forte. Assim como estive com aquele que se foi, estarei com você, nunca deixarei e nunca te abandonarei. A palavra aqui é para mim pegar e falar assim, eu tenho um Deus que não me deixa. Eu tenho um Deus que não me abandona. Quero dizer algo para você, pessoas te abandonam, negócios te abandonam, contratos rasgam, mas o Senhor não abandona aquele que é dele. E a palavra do Senhor é fiel para cumprir. Quero dizer para você, se Deus fala, amado, tudo que Deus falou na minha vida, Deus cumpriu. Até os momentos para mim alinhar a minha vida. Eu não tive na minha vida só promessas, só de coisas boas. Eu tive também para alinhar a minha vida, para alinhar os meus passos. Quero falar para você, a própria palavra, ela nos confronta. A palavra, ela tem que nos modelar. Se você for o tipo de pessoa que só quer alguém para alisar você, meu Deus do céu, você vai ser um homem ou uma mulher mimada. Sempre vai existir alguém que vai levantar e vai falar assim, reaja, você vai ficar chorando aí, vamos. Você tem esse amigo? Levanta. Até quando você vai ficar contando e chorando essa história aí? Amado, eu sou uma mulher muito assim, de oração. Eu tenho essa sensibilidade assim, onde eu estiver. Nós fizemos uma viagem agora e deu no relógio 9 horas viajando. Então nós fomos, fizemos uma oração na ida e orando todo o tempo. Lá para os lugares que eu entrava no carro, eu já falava, Senhor, livra de todo mal, guarda esse carro. Sabe assim? O que você já começou a fazer em 2026 no mundo do Espírito? O que você já começou a fazer? Porque anotar os projetos é fácil. Agora colocar joelho no chão para poder Deus concretizar, são para poucos. Está difícil a situação, Senhor. Coloca a mão lá na situação. Pastora, Satanás se levantou na minha família, na minha casa. Coloca o joelho no chão. Vamos entrar em guerra. Vamos orar. Não podemos abaixar as armas. Não podemos ter um espírito fracassado. Temos que ter um espírito forte. E eu acho tão top nessa história que Deus fala assim, chega de choro, agora levanta. Olha o que diz aqui no versículo 6. Ele diz assim, Josué, seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi, sobre juramento aos seus antepassados. 7, somente seja forte. Meu Deus! Interessante que ele fala sobre forte e corajoso 3 vezes. Seja forte
e corajoso. Amados, nós como cristãos, nós temos que ter coragem. Frouxo tem um monte. Medrosos tem um monte. Porque Moisés ainda não tinha conquistado a terra, porque ele estava com um povo cheio de medo, desobediente, um povo que tinha uma mentalidade de escravo, um povo que não tinha ação, não tinha reação para nada. Que tipo de pessoa você é na sua casa? Aquela que vê as coisas acontecer ou aquela que faz? Quem você é? Ação. Fazer. Eu quero falar, e esse é o ano que, para a glória de Deus se manifestar na minha, na sua vida e na sua casa, precisa às vezes calar mais e orar mais. Às vezes você precisa ficar mais quieto e chorar mais na presença do Senhor do que falar. Deus olha para ele e fala assim, ó: somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Olha que forte. Não se desvie dela, nem para a direita e nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não se desvie. Vai vir falatórios, vai vir pessoas, vai vir negatividade, vai vir alguém, sabe, ali no seu pé do ouvido. Mas quem está na direção certa, escuta a voz do mestre. Mesmo fragilizado, mesmo mal, com um povo, uma multidão rebelde, Josué escutou a voz de Deus. E o que eu acho tão forte nessa história é que, ao escutar, ele não falou assim: ó Deus, você não está na minha pele. Você sabe, essa raça, esse povo aí fez com Moisés, eu vou liderar? Eu vou tomar frente? Não. A história diz que Josué ouviu a voz. Sabe aquela injeção Besantacil que você precisa tomar para reagir? Ele ouviu a voz e falou assim: eu vou. Não vou temer a nada, mesmo com o coração com medo, diante de um povo, uma multidão, uma promessa, chegar até aquela terra. O homem passou 40 anos andando, vai ser comigo que vai acontecer? Mesmo com tantas coisas, indecisões, ele olha e fala assim: eu vou escutar a voz de Deus. Eu vou. Amado, não quer andar com você, vai você. Não quer orar, ore você. Não quer dar as mãos para profetizar, profetiza você. Já deu certo. Ó, Satanás está se andando aqui não. Sai daqui em nome de Jesus. Aqui não é seu lugar. Começa a dar ordem no mundo do Espírito. O céu precisa se manifestar. Através de quem? De você. As coisas só pode existir uma manifestação se existir um corpo, uma alma, um espírito que queira ouvir a voz e colocar em prática. Esse é o ano que você vai determinar a glória do Senhor na sua casa. A glória do Senhor na minha casa. Este é o ano que a glória do Senhor vai descer na vida do meu esposo, na vida da minha esposa, nos meus filhos. As pessoas que entrarem na minha casa vão ver um ambiente diferente, porque aqui eu não vou me prostrar, não vou ficar chorando, não vou olhar o problema, mas eu vou reagir. A palavra do Senhor para você é: vai ficar remoendo o passado ou vai reagir? Levanta. Pare de esperar por alguém. É hora de você se posicionar. Esse é o ano. Quer conquistar algo financeiramente? Se levanta.
Coloca a mão. Habla no mundo do espírito. Para de ficar contando para quem não tem que contar, para quem não tem que saber. Chora para o Senhor. Conta para Ele. Porque Ele vai falar com você. Tudo que o Senhor tem para nós é poderoso. É grande. Você não imagina o que o Senhor pode fazer de hoje para amanhã na sua vida. A nossa mente é muito pequena, sabe? Josué não fala não. Não fala não. O Senhor diz: somente seja forte e corajoso. O que está acontecendo aqui? Josué já sabia da liderança que tinha antes. Ele viu como Moisés fez, o que Moisés determinou. As orações, Deus falava com ele. Mas Josué falou assim: vamos agir. E agora eu quero falar o ponto dessa história. Eu dei um resumo para me falar o ponto que eu quero falar. Deus fala com Josué. Ele não vai pensar, ele não vai dormir um sono para poder planejar. Não. Ele já vai agir. Ele já vai agir. Tem pessoas que estão ali, ó, planejando. Não. Ele vai agir. Talvez o seu agir, sabe o que é? É acordar no pior horário da madrugada, 3 horas da manhã, e falar assim: eu preciso agir. Sabe como? Eu vou orar. Eu preciso fazer algo que o meu corpo quer dormir, mas o meu espírito precisa de algo. Precisa ficar de pé, meu espírito. Olha o que eu achei interessante aqui. Ó, no versículo 8, diz assim, vou voltar ao 7. O 7, não, 8. 8, ó. Não deixe de falar a palavra desse livro da lei e medite nela dia e noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Aí a passagem que todo mundo conhece de Josué é essa: não fui eu que te ordenei? Seja forte, terceira vez, e corajoso. Não se apavore, não tenha medo, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde quer que andar. Olha, primeiro Deus cura o emocional, o espírito, dá uma injeção de ânimo. Eu estou com você, não tenha medo. Você será muito bem sucedido se ouvir a minha voz. Você pode, você é forte. Você não é fraco. Em outras palavras, Deus estava dizendo para ele assim: ó, levanta, eu conto com você. Todas as minhas fichas eu vou colocar em você, porque eu acredito em você, no seu potencial. Sempre vai existir alguém que vai ver em você força, mas também sempre vai existir várias pessoas que vão olhar para você e vai te ver fracassado. Isso vai depender como você está reagindo, cabisbaixo ou mesmo mal. Senhor, só o Senhor sabe como eu estou, mas eu vou continuar, porque eu sei que o Senhor me sustenta, eu sei que o Senhor é a minha força, eu sei que o Senhor é a minha coragem, eu sei quem o Senhor era em mim. Então não vou temer, não vou parar, não vou jogar toalha, não vou olhar para trás, eu vou continuar.
Essa tem que ser a sua convicção no Senhor. Está parando por pouca coisa? Onde está a sua confiança no Senhor? A história diz que Josué ouve, aí o encorajamento, se levanta, reage no espírito, o espírito dele aqui já está muito forte, não está mais chorando a morte, já restabeleceu. Versículo 10. Olha, gente, acabou uma morte. Deus fala com ele. E no 10, olha como o homem já está. Assim Josué ordena aos oficiais do povo: percorra o acampamento e ordene ao povo que prepare as provisões. Daqui 3 dias, olha o que ele fala: vocês atravessarão o Jordão neste ponto, para entrar e tomar posse da terra que o Senhor, o seu Deus, lhe dará. Ouviu a morte, chorou, Deus levanta o homem e ele faz pum. O homem já começa a liderar, Ioberes. Já começa a liderar. Olha, daqui 3 dias, olha o que esse homem vai falar. Daqui 3 dias, vocês atravessarão o Jordão neste ponto, para entrar e tomar posse da terra que o Senhor tem para você. E o que era o Rio Jordão? Era um rio. É muita fé. Era um rio. Lá atrás, ele viu o líder dele, Moisés, abrir o mar. E agora? Estava mauzão. Deus dá uma palavra de encorajamento. Ele levanta. E ele já começa a liderar. Daqui 3 dias, vocês vão atravessar o Jordão. Eu quero dizer algo para você. Existe uma situação difícil, mas Deus está dizendo para você: pode contar os dias, porque haverá uma provisão do céu para a sua vida. Pode contar os dias, porque Deus vai bradar algo na sua vida, na sua casa, na sua família. Satanás até riu, Satanás até fez chacota, mas o céu fala com você essa noite. Levanta, reage, você tem coragem. Pode contar os dias. Vai acontecer algo extraordinário. Porque se para você não é extraordinário abrir um mar, abrir um rio, para mim é. Para a lógica humana é o quê? Impossível. Ou você já foi lá na praia e fez assim: abre o mar. Já? Eu vou ser a real aqui. Nem coragem eu tenho para falar. O homem estava abalado. Levou uma injeção de ânimo. Levantou a cabeça. Pegou no peito. Eu tenho coragem. Já deu certo. Já começa o papel dele de líder. A minha irmã, eu fui discutir essa palavra lá na viagem, e minha irmã falou assim: você acha que no meio daquele povo não tinha gente com inveja de Josué? Porque ele foi o escolhido. Você acha, gente, que teve? Fala aí para mim. Com certeza alguém falou assim: quem é esse aí? Sabe quando Deus te dá algo grande e alguém nunca acreditou acontecer na sua mão, vai falar assim: logo com fulano. É que nem a fofoca. Quando a fofoca, a pessoa vai dar a fofoca, a pessoa vai falar como? Não vai falar essa frase. Vai falar assim: você viu? A primeira coisa é assim: você viu? E aí, Dairon, você viu? Você viu o Dairon lá em Balneário Camboriú? Meu Deus, estourou. Dairon estourou. Você viu? Quem viu os stories do Dairon, levanta a mão.
bem alto. Bem alto, só para ver. Estourou ele. Achou lá como que é o nome daquilo? Como? Uma roda gigante. Falei, e aí, pastora? Tô aqui, ó, balneário. Eu falei, meu Deus do céu, se soubesse que era tão perto, tinha vindo aqui 9 horas dirigindo. Que o pastor falava assim, não, eu quero fazer uma viagem de carro, porque você vai ver, é legal viajar de carro, fica olhando as montanhas, gente, ir para Itacoaxetuba já é olhar a montanha, e pagar pedágio, então ele não estava satisfeito. Não, é legal, vamos conversando, né? Vamos paramos 2 vezes, na volta só paramos uma, porque a parada é mais cara do que a barraca na praia. Quem já comeu naquele grau? Que grau é aquele? Meu Deus do céu. É assim, ó. Não, vamos passear. Na volta, gente, eu nunca cantei tanto. Fizemos uma brincadeira lá no carro para ver se esse homem não dormia, ficasse ligado. A brincadeira das letras. Uma palavra que é a letra B. Aí um falava, outro falava, com a outra letra. Quem perdia ia desclassificando. Daqui a pouco eu já cansei dessa brincadeira. E eu falei assim, vamos cantar. E cantamos. Daqui a pouco coloca uma música aí mais romântica. Deixa eu me declarar, né? Já estamos aqui, né? Já faz tudo aqui nesse carro. Me declarei tanto para o meu marido. Chegou uma hora que eu falei assim, quantas vezes aqui no carro eu falei que te amo? A Mariana falou assim, ai mãe, por favor, né? É uma pergunta que nem você sabe. Eu falei assim, eu não sei mesmo. Mas quantas vezes seu pai falou, Israel? 3. Aí eu perdi as contas. E aí conversando. Quando já chegou, já nos finais, ele falou assim, nunca mais eu faço uma viagem assim. Gente, eu dou os parabéns, hein, Léo? Foi pro Ceará. Meu Deus do céu, tira o chapéu. 9, gente, para mim era uma eternidade. Mas foi excelente a experiência. Mas olha a experiência desse homem. Aconteceu, se levantou, reagiu. Teve um episódio lá, quem vai nas células conhece muito bem a história de Raabe. Não vou contar aqui. Teve esse episódio para chegar no episódio que eu quero. Jane, a história diz que Josué chama o povo e fala assim, capítulo 3, perdão. Diz assim, ó, Josué chama o povo, aqui ele já estava como líder ali, ó. E diz assim, Josué ordena ao povo, santifique-se, pois amanhã o Senhor fará maravilha entre nós. É muita fé para você declarar isso. É como você, amanhã, vai vir um gigante tão terrível e você já fala assim, amanhã nós já vencemos. Essa é a cena. Olha que líder top. E o 6 diz assim, e disse ao sacerdote, levantam a arca da aliança e passem à frente do povo. Eles a levantaram e foram à frente. 7. E o Senhor disse a Josué, hoje começará a exaltá-lo à vista de todo Israel, para que saiba que estarei com você como estive com Moisés. Portanto, você é quem dará o seguinte ordem aos sacerdotes que carregam a arca da aliança: quando chegarem à margem das águas do Jordão, parem junto ao rio. Então Josué disse aos israelitas: venham ouvir o que o Senhor está falando, o Senhor Deus. Assim saberão que Deus vivo está no meio de vocês, e que certamente expulsará diante de vocês os cananeus, todos
da aliança do Senhor de toda a terra, atravessará o Jordão à frente de vocês. 12, agora escolham 12 israelitas, um de cada tribo. Quando os sacerdotes que carregarem a arca do Senhor, o saberá de toda a terra, puserem os pés no Jordão, a correnteza será represada e as águas formarão uma muralha. Aqui, eu quero parar aqui, que eu já vou terminar. Aqui, Josué chama o povo, eu sou Josué, você é o povo. E ele fala assim: olha, amanhã nós vamos estar todos aqui. Sacerdotes, vocês vão levar na frente da multidão a arca. A arca é aquele objeto que está ali atrás, ó, para quem não sabe. Vão levar na frente. E quando chegarem na frente do Jordão, do rio, vocês vão fazer assim, ó. Fez o quê? Pisou. Eu quero dizer algo para você. Hoje, como um ato profético, hoje é uma noite profética que você vai pisar em algo grande na sua vida. Se preparem, orem, se consagrem, porque o que Deus vai fazer ainda este ano, eu quero declarar, ainda eu quero ser mais específica, esse mês de janeiro, Deus vai vir com novidade sobre a sua casa e a sua família. É só para quem crê, para quem tem fé, ativar a fé, porque Josué, ele nem viu o que tinha acontecido, ele nem sabia que rio era aquele, mas ele já estava falando: amanhã vai acontecer e nós teremos milagres. Uau! Vai acontecer. Orem, jejuem, se consagre. Começa amanhã 7 segunda-feiras de oração. 7 segunda-feiras de oração. Eu e o pastor, nós já vamos entrar já aqui, ó. Aqui, antes de fazer um culto de mulheres, antes de fazer uma reunião de homens, antes de tudo nós vamos entrar com oração de guerra. Amanhã Deus me trouxe uma revelação no domingo, passei para a Adriana. A mesma revelação que tive no ano passado, que tinha mesas aqui, esse ano é diferente, esse ano vai ter tendas. Amanhã, 7 horas da noite. Ai, bispa, vai na minha casa orar. Não vou, você vai vir aqui. Bispa, ore por mim. Não vou, você vai orar aqui. 7 segunda-feira, aonde Deus vai bradar em uma área que tiver aqui, em uma tenda. Amanhã vai ter um cenário de tenda aqui. E nós vamos agitar o mundo do Espírito em oração. Para. O tempo agora é você agitar o tempo em oração. É agitar a fé que está aí dentro de você. Apagada. Vai acontecer milagre. O ano passado, os 12 dias de oração, vou lembrar de um testemunho. A oração foi 12 dias em janeiro. Em fevereiro, a minha irmã conquistou o carro dela. O que você precisa de Deus? Tem que agitar o joelho. Para de ser um crente preguiçoso. Para de ser aquela pessoa pendente. Pendente, não sei nem como fala essa palavra. Ora por mim, ponho nas suas orações. Ai, sai religioso. Vai orar. Esse ano eu já cheguei nas minhas caixas. Eu já cheguei lá nas minhas caixas dos meus produtos e falei assim: Senhor, esse ano eu não vou fazer só 3 compras, não vai vir o carrão, como que chama? O caminhão abastecer aqui, não. Vai vir vários, porque eu já determinei. Esse é o ano que o Senhor vai mudar a minha vida financeira, mudar tantas áreas que eu preciso, mas primeiro, eu preciso pagar um preço chamado pisar. Posso falar uma coisa? Se Josué não tivesse pegado essa história no peito, levantasse, reagido, tomasse coragem,
Talvez não teria um Josué que ia enfrentar um rio na frente que estava esperando. Talvez você fale assim: pastora, eu já tenho um rio Jordão, uma situação tão difícil que apareceu na minha frente. Quero dizer para você: tem Deus aí, tem coragem. Tem Deus aí, tem força. Tem Deus aí, tem milagre. Tem Deus aí, tem resposta. Para de perder tempo com Satanás e agita as águas em oração. Antes de Josué mandar o povo ir, ele falou assim: primeira coisa, vão orar. Vão orar para o milagre acontecer. Interessante que Josué não mandou o povo orar depois do milagre, ele mandou orar antes. Vamos se consagrar, tempo de jejum, de oração. A Bíblia diz que o dia de amanhã pertence a Deus. Nós não sabemos o tamanho da luta, o tamanho da situação que vai vir, mas eu vou começar a orar aqui, entregar aqui minha casa, meus filhos, meu marido, meu trabalho, a minha vida com Deus, o meu relacionamento com Deus aqui agora. Amanhã, vou dormir aqui hoje, porque amanhã eu vou estar aqui 7 horas da noite. Eu preciso avisar para fulano. Você vai? Não avisa, você vai vir. Pode até falar, mas pare de ficar: se não for, não vou. Vai você. Vai você. A oração move montanhas. Quando estávamos viajando, uma carreta virou na estrada. E dava para ver, eu nunca vou esquecer essa cena que eu vi. O cara era uma carreta, não era um caminhão. Com certeza era o ajudante do lado. Ele estava com a camiseta branca. E o ajudante com certeza tinha perdido a vida, porque o motorista não dava para mim ver. Mas ele estava totalmente debruçado, com a cabeça dentro das ferragens. Essa parte aqui toda cheia de sangue. E já tinha reportagens lá. Eu fiquei refletindo. Longe ele estava. Como será que foi a notícia para a família? Eu não conheço ele, mas eu vi a cena. Amados, eu não sei qual era o nível de oração que alguém tinha sobre esse homem. Mas você está viva, você está vivo, você pode orar. Você pode levantar. O mundo do Espírito sabe. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Você não sabe. Maranata, ora vem. Ora vem, Senhor Jesus. Então amanhã, não precisa nem avisar mais. Amanhã. Vamos fazer que nem José, vamos se preparar antes das coisas que vão vir. Vai vir coisa boa, mas para vir coisas boas vem batalhas também, amados. Ninguém vai ficar privado de batalha, não. Porque para você ganhar uma guerra, você tem que guerrear ela primeiro. Para você ganhar uma batalha, você tem que guerrear. Para você ganhar um jogo, você tem que entregar a sua camisa. É assim a vida. Só que quem tem joelho no chão, quem tem oração no altar, quem tem experiência, quem escuta a voz do Senhor, vê milagre acontecer. Quem você é? Aquele que vive contando o testemunho dos outros? Ou aquele que presencia os seus próprios milagres? Quem você é? Você quer ter uma experiência? Deus vai te dar uma experiência para você falar assim: o próprio Deus fez isso comigo. O próprio Deus fez. Não tinha saída, mas Deus manifestou a glória dele. O povo está pronto. Todo mundo pegou suas bagagens. Estão prontos. Estão andando a arca. O povo na arca na frente. Chega. O rio. Todo mundo só conhece a história de Moisés que abriu o mar, né?
É uma história muito conhecida, a Record fez uma novela. Mas eu quero falar para você, sabe que o Senhor Jesus disse que nós íamos fazer coisas maiores do que Ele. A história diz, para mim terminar, quero ler com vocês. Eu parei aonde, Samantha? 13. Quando os sacerdotes que carregavam a arca do Senhor, o soberano de toda a terra, soberano de toda a terra, puseram os pés no Jordão, a correnteza será represada, e as águas foram uma muralha. Quando, pois, o povo desmontou, aqui ainda não tinha acontecido, os acampamentos para atravessar o Jordão, os sacerdotes que carregavam a arca da aliança foram adiante. O Jordão estava transbordando em ambas as margens, e na época, era época de colheita, primavera. Assim que os sacerdotes que carregavam a arca da aliança chegaram ao Jordão, os seus pés tocaram a água. Meu Deus! E a correnteza que descia parou de correr e formou uma muralha a grande distância, perto de uma cidade chamada Adã, nas proximidades de Zareta. E as águas que desciam para o mar de Árabe, o mar salgado, escoaram totalmente. E assim o povo atravessou o rio frente de Jericó. Para terminar, os sacerdotes que carregavam a arca da aliança do Senhor ficaram parados em terra seca, no meio de um Jordão, enquanto todo Israel passava, até que toda a nação atravessou pisando em terra seca. Deus tem milagre para quem ouve a voz. Não para. Pega o espírito no peito de corajoso. Não vou recuar. E confia em Deus. Eu não sei qual é a sua peleja. Eu não sei qual é o seu choro. Talvez você chegou aqui chorando igual Josué, chorando as mágoas, chorando uma perca, chorando uma situação que para você caiu um mundo na sua vida. Deus manda você ter coragem. Levanta, reaja. Nós vamos fazer um ato profético aqui hoje. Se coloque de pé em nome de Jesus. Tem coisa nova chegando para você. Tem coisa grande chegando.